corpos, é um ser que nasce do nada, que antes formado por fragmentos de corpos, e esses corpos carregam memórias, carregam perceptos, carregam afetos, carregam camadas físicas e subjetivas de N coisas. Eis que Frankenstein é criado, e é um ser bondoso, maravilhoso, só que quando ele aparece para a sociedade se assusta com a aparência monstruosa dele. Então, quando eu cheguei aqui na Vila Itororó, ela me remeteu ao Frankenstein no sentido de ser uma colagem, um equipamento público completamente diferente, sui generis, diferente de todos os centros culturais que a Secretaria Municipal de Cultura tem. Nós temos equipamentos que têm um formato, têm uma dinâmica já pronta. E eis que aqui na Vila Itororó tem uma obra em restauro, que ao invés de ser realizada a portas fechadas, ela é aberta. Existe um canteiro público, no qual existe esse galpão maravilhoso, que abriga N atividades, né, como a clínica de psicanálise pública, como a cozinha pública que está acontecendo agora. Então, de repente, eu pensei, mas que corpo é esse? De fato, é um experimento para a gente de sair desse lugar de um centro cultural que pense uma cultura que esteja fora da vida. Ao contrário, né? A gente quer trazer a cultura para dentro da vida e pensar a cultura como prática de invenção de uma vida coletiva. Então, pensar a cultura com moradia, cultura com compartilhamento de cuidado, cultura também como invenção de protocolos de convivência, né? De reconhecimento, com diferença, com diversidade, e um pouco também explorando o que tem de potente já no território, né? Muito breve, só para contextualizar o laboratório, que a vila surge no começo do século XX e ela sempre teve, entre os aspectos que estruturaram a vila, duas atividades principais. Uma que era a moradia e a outra atividade de lazer, que chama certa função pública. Se pensou no clube, se pensou a vila como um monumento em homenagem aos 100 anos de independência do Brasil. Já foi pensada a vila como parque do herói, então tinha uma dimensão do comum, de uma vida compartilhada que era colocada na vila, talvez desde seu início. Mas espera aí, vocês estão falando que precisa criar um espaço público, mas público para quem, se já existem pessoas morando aqui? Nunca me imaginei estar participando de uma discussão de um espaço onde eu morei e brigando para que esse espaço possa sim ser de moradia, mas que seja de uso público. O laboratório tem essa ideia de ser um lugar de experimento, né? Então, de fato, é um experimento, mas a gente não queria que fosse um experimento que ficasse só em ideias abstratas, né, em debates muito abstratos, e que também não fosse um plano de governo, né? Então, a gente pensou como fosse um leque mesmo. No primeiro dia foi bem aberto, então a gente fez uma chuva imaginativa mesmo, de criação, pensando o que seriam esses 3 eixos que pra gente foram fundamentais durante todo o processo. Vocês estão debatendo vida comunitária, vocês estão debatendo práticas culturais e lá, vida na cidade. De fazer coisas na rua, de fazer coisas ao ar livre. De resgatar essa ancestralidade do bairro mesmo. Você não tem uma referência boa de quando você vê não é um rio que você gosta de olhar, uma praia que você gosta de... Não, é tipo, fudeu, né? O proprietário mesmo já falou, é para deixar do jeito que tá, não pode mexer em nada. Porque se amanhã nós precisarmos da casa, você tem que se ocupar. Não é pensar um ponto entre o outro e esse espaço em branco, né? Assim, é justamente, né, o que está entre os pontos, né? Assim, entre os endereços. Assim, né? Eu vou propor que, agora mais do que nunca, ninguém centraliza palavras. No segundo dia, esses temas começaram a gerar propostas interessantes. Então, por exemplo, a vida comunitária já pensou a questão da moradia, a questão de uma creche parental, de compartilhamento de cuidado, compartilhamento de uma vida doméstica, que às vezes fica muito encerrado dentro dos apartamentos, como é que a gente compartilha tudo isso, etc. A moradia social para idosos. Então, uma espécie de clube de troca de favores. Um lugar que você pudesse acessar para tomar banho, quando você não tem um lugar para tomar banho, sendo você um morador de rua, uma pessoa que está trabalhando e vai querer sair depois. Eu queria muito que a gente não falasse o que vai ser a vila, porque isso para mim é um discurso ufanista, é um discurso que tenta projetar o que a gente quer no futuro, né? Que a gente sabe que não existe, né? Ou seja, se a gente abrir o canteiro, se a gente resolveu abrir essa caixa preta, realmente teria tapume aqui, ninguém estaria aqui dentro, teria ditos especialistas
discutindo entre eles o que vai ser. Poderiam até fazer uma consulta pública. O que vocês querem, né? Criando essa fronteira entre um vocês e um nós. Numa conversa entre prefeitura, entre arquitetos e empreiteira. Numa conversa entre prefeitura, arquitetos, empreiteira, ex-moradores, vizinhos, frequentadores, arquitetos, artistas, movimentos sociais. E por isso que eu defendo a ideia, não do que vai ser, mas a ideia de já está sendo, né? A ideia do canteiro permanente, né? E daí isso volta à questão do quando fica pronto. Nunca vai ficar pronto. Quanto que São Paulo vai ficar pronto? A gente vai esperar a cidade ficar pronta para usá-la? As coisas não ficam prontas e as coisas não vão ser. Elas já estão sendo e elas já estão prontas e nunca estarão prontas ao mesmo tempo. Isso para dizer que a gente não está aqui para pensar o futuro da vila. A gente está aqui para ver qual é o devir dela, o que ela agora pode ser a mais. Essa lavanderia, idealmente, funcionaria com a água que tem da nascente aqui, né? Sim, a gente está falando bastante da moradia, no período da noite. Então, assim, por exemplo, se o canteiro ficasse uma vez no mês, já funcionamento na madrugada, o que acontece? Então, é ter esse convívio, é ter esse monte de gente que todo mundo fala diferente, mas que no fim, tudo está chegando dentro de um único. Então, a gente está precisando desses tipos de discussão para que a gente, como eu falei, não só obedeça, né? A gente também se impõe dentro dos nossos limites, respeitando o outro. E nós estamos falando de habitar, e obviamente que a gente tem um problema de moradia absolutamente sério dentro da cidade, mas nós temos também outros problemas que estão ligados a habitar a cidade. A construção de espaço público, a apropriação do público, do que é público, pelo público, uma construção social do que é público. Tem diversas outras dimensões nesse habitar que eu acho que, de uma certa maneira, a abertura desse local aqui, da praça que é esse galpão, ele colocou. Então a gente está propondo criar aqui uma estrutura de habitar que recupera a dimensão de comunidade. E a gente teve também a grande sorte de ter duas moradoras que têm uma memória viva daquilo que elas experienciaram aqui. Essa comunidade que existiu e viveu aqui nesse espaço há talvez 20 anos atrás, os vínculos são tão fortes e vivos que eles se mantêm até hoje, mesmo morando num conjunto habitacional que não é favorecedor da vida comunitária. Moramos as mesmas pessoas no prédio, mas não nos vimos, a não ser se eu preciso. Tem uma noção de uma geógrafa chamada Lourdes Carril, que ela define quilombo como um território negro de articulação da vida comunitária e de resistência. Porque muitas vezes a gente olha para o quilombo, a gente pensa só em quilombo dos Palmares. É lógico que esse foi um expoente, é uma expressão muito importante do que foi a resistência quilombola. Mas muitas pesquisadoras e pesquisadores atualmente podem olhar para o que foi a experiência da Vila Itororó, especialmente da década de 70 para cá, como uma experiência quilombola. Num momento em que está todo mundo se perguntando, olha o que está acontecendo com a humanidade, como vai ser a vida daqui para frente. Nessas comunidades a gente tem muitas respostas do que pode ser uma vida de menos consumo e mais compartilhamento. E no último dia a gente pegou essas propostas e está pensando como a gente consegue mantê-las de pé. Então, como é possível executar essas propostas? Como é possível executar um plano de moradia popular e social? Como é possível executar um plano de creche, de compartilhamento de cuidado, da cozinha coletiva, de práticas culturais diversas? Pensando desde o financiamento, até parcerias do bairro, como é que a gente engaja as pessoas nas propostas que a gente está pensando aqui. Só que tinha uma série de certezas, tinha uma série de ideias muito claras, tinha uma ideia muito clara sobre o futuro. O futuro vai ser um restaurante italiano, o futuro vai ser um piano bar, o futuro vai ser um museu do teatro, o futuro vai ser um monte de lojas de design, o futuro vai ser um espelho d'água. Essa sensação foi muito estranha logo no começo, e uma das formas que a gente pensou de lidar com ela foi colocar uma série de dúvidas. A abertura do canteiro está relacionada a isso. A abertura do canteiro é uma forma de colocar essas dúvidas no espaço e não sobre intelectualizar o debate. Vamos dizer que colocar dúvida
precisa de um conceito, ou precisa de uma reflexão ultra teórica para essa dúvida tomar forma. Eu estou falando isso porque eu acho que a gente aqui não chegou num projeto, vamos implementar ele amanhã, mas a gente deu forma a essas dúvidas. Eu acho que isso é uma questão fundamental. O interessante desse processo, para mim, na minha opinião, é o engajamento e o compromisso com essas ideias, né? Então, não são ideias que flutuam, são ideias que têm pessoas por trás sustentando. Não são as ideias que metem medo no poder, né? Mas são gente que estão dispostas a sustentar essas ideias. Então, acho que o que a gente construiu aqui no laboratório todo esse tempo não foram só ideias, mas gente para sustentar essas ideias, né? Então, é um processo de engajamento, de compromisso com um certo projeto que é uma aposta política. Bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua, mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. É tradição e o samba continua.